Bem-vindo ao nosso estudo bíblico IBNU e como você sabe, estamos estudando sobre o Espírito Santo, aquilo que muitas vezes é chamado de pneumatologia, o ensinamento bíblico sobre o Espírito Santo. E a gente já viu muita coisa. No outro estudo falamos sobre o Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus, e hoje vamos falar como você pode observar o Espírito Santo agora, chegando ao livro de Atos, entrando já nas cartas do Novo Testamento, e o nosso tema hoje será batismo e plenitude do Espírito Santo. Vamos então ver o que a Bíblia nos ensina sobre este assunto tão importante. Vamos lá. Quando falamos sobre o Espírito Santo, na história da igreja, não há dúvida de que a primeira coisa que merece atenção é aquilo que aparece no Pentecoste, aquela festa que acontece em maio, geralmente, depois, 50 dias depois da Páscoa, a festa da colheita, uma das três festas mais importantes da tradição hebraica bíblica, e nós então temos esse momento que vemos em Atos 2, versículo 1 em diante. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A descida do Espírito Santo no Pentecoste inaugura o que nós podemos chamar de a Era do Espírito, porque Jesus tinha muito bem já orientado os seus discípulos. Você sabe, João capítulo 16, que um dia esse Consolador, esse conselheiro, aquele que é chamado Paráclito, que devia estar ao lado para orientar, que faria a comunidade do povo de Deus se lembrar de tudo que Jesus havia ensinado, agora está presente, e esse grupo de seguidores de Jesus, nós vamos ver ali 120 pessoas, tem gente que são judeus que vieram para a festa de diversos lugares, e quando eles estão ali reunidos, neste momento, nós vemos a descida do Espírito, inaugurando esse momento que merece um destaque, porque você vê claramente a ação explicitada de Deus Pai no Antigo Testamento, o ministério de Jesus, do Filho, agindo aqui na chegada da salvação, e agora nessa caminhada da comunidade da fé, o Espírito Santo merece um destaque, uma atenção maior. Isso acontece em Atos, quando o livro vai dar atenção especial ao Espírito Santo, que é um dos temas mais importantes de Lucas, que é o autor tanto do Evangelho como do livro de Atos. E o que você vê na igreja de Atos? Por que é importante ressaltar isso? Porque o Espírito Santo não é uma finalidade em si mesmo. Aliás, ele é descrito como alguém que vai agir, né, na igreja para glorificar o Filho, mostrar a obra do Filho. Então, não existe uma ideia de que o Espírito chama atenção para si mesmo. Por isso, essa igreja do Espírito, que é a igreja de Atos, tudo que você vai ver está sendo conduzido pelo Espírito. Para quê? Para cumprir a missão que Jesus deu aos seus discípulos, que eles deveriam levar a mensagem de salvação a todas as nações. Por isso, a igreja do Espírito é a igreja missionária. E que também, não é porque ela é do Espírito, ela funciona de maneira
desregrada, confusa, perdida, ela também é uma igreja estratégica ao mesmo tempo. E, portanto, a ênfase clara é que em Atos, desde o Pentecoste, essa mensagem pregada por Pedro diz que essa palavra, essa mensagem de salvação é para quem está ali, mas também para os seus filhos, os seus descendentes, para quantos aqueles que o Senhor Deus chamar. Nós temos o Espírito agindo na direção dessa concretização da missão. E olha o destaque que Atos apresenta na direção do Espírito. Temos as figuras de Pedro, Filipe e de Paulo. A mensagem mandada aos judeus, aos samaritanos e aos gentios. Foco em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra, porque Atos 1,8 deixa claro que eles receberiam um poder quando descesse o Espírito Santo e eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E você vê Atos de 1 a 5, de 9 a 12, com foco na pessoa do apóstolo Pedro, Atos de 6 a 8, Filipe com o ministério ali em Samaria e depois os confins da terra, chegando até Roma, Atos 13, 28. Então veja só aí a extensão do Império Romano na época do primeiro, na transição para o segundo século. Essa área maior que você vê aí relativamente rosada é a área da época propriamente do Novo Testamento, depois no segundo século a ampliação do império, mostrando a sua força, a pujança, o seu poder, é ampliado depois na época do auge, época do imperador Adriano, no começo do segundo século. Este evangelho, sob o poder do Espírito, nessa ligação e conexão com a missão, ele se espalha poderosamente, saindo de Jerusalém, Judeia, começando a crescer nas regiões ali da Síria, indo até o Egito, chegando na região da Anatólia, finalmente atingindo a área da Grécia, também chegando finalmente a Roma e depois se expandindo por outras partes do Império. Tudo o que está acontecendo tem a ver com o que as escrituras hebraicas nos tinham dito anteriormente. Por isso vale a pena ver a profecia de Joel, profeta menor, de um livro pequeno no Rolo dos 12, um livro de apenas 3 capítulos. Ele anuncia, depois de uma praga de gafanhotos, que a bênção de Deus um dia seria derramada sobre o povo, indo além das expectativas. Ele fala de um derramamento do Espírito sobre todas as pessoas, literalmente toda a carne, mas isso quer dizer todo tipo de gente. Isso seria o prelúdio do juízo que viria no grande e temível dia do Senhor. No tempo futuro, todos teriam a habitação do Espírito, todos que fossem alcançados por essa palavra divina. Chegaria o tempo quando a profecia viria por jovens e velhos, numa sociedade onde os jovens tinham um papel subalterno, e agiria sobre homens e mulheres, num contexto onde as mulheres também tinham um perfil inferior e secundário, e até sobre aqueles que eram livres e também os servos que nem tinham realmente direito como outras pessoas. Ou seja, o Espírito seria diferente do que você estudou no Antigo Testamento. Você viu a habitação temporária, o Espírito agindo para algumas missões específicas. Agora a coisa é diferente. A salvação finalmente haveria de chegar, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Capítulo 2, verso 32, nessa profecia de Joel. E aí, o que vemos? Exatamente isso sendo mencionado no Pentecoste. Na mensagem de Pedro, destaque para versos 17 e 18 do capítulo 2. Nos últimos dias, que últimos dias? Que começam na época do Novo Testamento, estão presentes na época do próprio Jesus, mas se estende até a consumação dos dias, até o tempo final.
E esse momento do Espírito já chegou agora com o Pentecoste. Então ele diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, todo tipo de gente. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Chegou a hora dessa habitação especial do Espírito na comunidade da fé, nesse grupo que é chamado de pedras vivas, esse templo feito de gente que adora a Deus e que não depende de um lugar específico para ser essa comunidade da fé. Mas falando sobre essa realidade do Pentecoste, uma expressão importante que nós vimos na nossa aula passada é a expressão batismo do Espírito, ou com o Espírito, pelo Espírito, e como é que isso está ligado com o que nós vemos no Pentecoste, com a vida daquele que está em aliança com Deus através de Cristo Jesus, e isso quer dizer a mesma coisa do que ser cheio do Espírito. Como é que a gente entende aí essa questão? Então, em primeiro lugar, vamos ver aí o que é o Pentecoste. Nós estamos naquilo que é chamado de era presente. Essa é a nossa caminhada, e o povo de Deus no Antigo Testamento está ali naquele contexto da antiga aliança, né, que não chegou ainda a nova aliança até a vinda do Messias, que inaugura, conforme nós vemos a profecia de Jeremias 31, que merece destaque lá em Hebreus 8, e quando nós temos a realidade da antiga aliança, você tem a experiência com o Espírito Santo acontecendo de maneira ocasional, segundo o propósito e direção divina. Mas, o que acontece no Pentecoste? Nós temos a realidade agora pertinente à nova aliança e estamos já, isso é muito interessante, estamos já na era vindoura. Como assim? Será que nós estamos no futuro? Vamos de volta para o futuro? Que filme é esse que eu nunca vi? Como é que funciona? Ao mesmo tempo, o reino de Deus já está presente e nós já temos essa introdução, esse prelúdio da realidade vindoura, mas ainda não estamos lá na plenitude disso. Então existe uma tensão, né, que os estudiosos gostam de ressaltar agora nós já temos, né, o reino já está aqui, mas ainda não chegou. Então essa era vindoura já está presente e a experiência com o Espírito é diferenciada depois do Pentecoste, até que se complete o propósito de Deus e haja a volta de Cristo no desfecho para a inauguração daquilo que é a era vindoura na sua plenitude. E entendendo isso, nós vamos ver que o Pentecoste é um acontecimento único. Não é possível acontecer em vários Pentecostes, assim como não é possível existir em vários Calvários, não é possível existir em várias entregas da lei, né? É um fato único na história da fé e que precisa ser percebido desta maneira. Pensando sobre, então, aquilo que aparece nesse contexto, a questão do batismo e plenitude do Espírito, a pergunta que se levanta, porque nós lemos no Pentecoste, a gente sabe que os discípulos já conheciam a Jesus, tinham crido nele, a pergunta que tem finalidade prática para nós: será que existe um batismo no Espírito após a conversão? Devemos perguntar se batismo no Espírito ou do Espírito é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. Como é que a gente entende essa questão tão importante para a caminhada da fé cristã? Vamos lá. Nós estudamos, quando vimos na nossa aula passada, o Espírito Santo no ministério de Jesus. E vimos que os 4 evangelhos destacam essa expressão batismo com o Espírito, do Espírito. E Mateus 3,11 diz: eu lhes batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembre-se bem, Espírito Santo significa receber de Deus aquele que
tem a ver com o poder de Deus no contexto da nova aliança, da realidade da comunidade da fé, e a rejeição disso envolve juízo, por isso com o fogo é paralelo, ainda que no Pentecoste tenham surgido línguas como que de fogo, que ressaltam o poder de Deus e a ideia de purificação, ainda que eles tenham falado em outras línguas, mostrando aí uma inversão naquilo que envolve a maldição de Babel, quando as línguas foram confundidas, agora a diferença das línguas não impede o agir de Deus, agora transborda-se o reino para as nações, conforme a expectativa que existia para Israel, ser essa luz para os povos, ser testemunha para as nações, ter esse papel sacerdotal. Então, esse batismo com o Espírito envolve essa chegada do Espírito e essa ação do Espírito dentro do corpo de Cristo. Portanto, vale a pena entender que o Novo Testamento faz uma distinção. Não é verdade que batismo do Espírito no Novo Testamento, ou batismo com o Espírito, é a mesma coisa que enchimento. Interessante que isso pode confundir um pouquinho, porque a expectativa é que vai acontecer um batismo do Espírito, ou seja, o Espírito vai vir, vai fazer essa ação introdutória na história, vai trazer, ao mesmo tempo, quando faz isso, produz o enchimento sobre os discípulos, e essa comunidade do corpo de Cristo é a comunidade do Espírito. Mas veja que as frases não serão sinônimas no Novo Testamento. Vale a pena dar uma olhada, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, onde lá faz referência àqueles que são da comunidade dos discípulos de Jesus, e o texto diz que todos fomos batizados no Espírito ou pelo Espírito num só corpo. Então o batismo do Espírito parece nitidamente relacionado com o fato de quando o Espírito passa a integrar a realidade da vida da pessoa que recebe a Cristo, que crê em Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. E vale a pena olhar que nessa relação com o Espírito Santo no livro de Atos, nós vamos ter não só o caso do Pentecoste de Jerusalém. Você tem Atos 2, Atos 8, Atos 10, que também é discutido no 11, Atos 19. As experiências do livro de Atos precisam ser entendidas para que a gente não pense que cada uma delas talvez se transforme numa espécie de diretriz doutrinária. Vamos dar uma olhada? Preste atenção e acompanhe comigo. Veja lá. Em Atos 2, nós vemos Deus usando o apóstolo Pedro e agindo também naqueles que são os 120 discípulos, e são ali batizados no Espírito, introduzidos nessa comunidade da fé pelo poder do Espírito, somente judeus. Você vê que é o Espírito Santo que age. E ali nós temos o início dessa igreja propriamente de maneira concreta e encarnada. A gente pode discutir se a igreja ela tem início só aí, ou ela tem início antes, ela tem início antes da fundação do mundo. São enfoques diferentes, é uma discussão desnecessária, mas a igreja propriamente dita passa a ter uma ação concreta. A partir daí o povo de Deus está lá. E nós vemos o poder para anunciar as grandezas de Deus na linguagem do próprio texto. Mais para frente nós temos um grande desafio. Ninguém imaginaria nesse ambiente que os samaritanos, que eram um povo misturado de israelitas com não israelitas, que teve um caminho próprio de separação da tradição judaica, virou um grupo religioso, até de certa forma competindo aqui, eles agora recebem a visita dos instrumentos Pedro e João, e o Espírito Santo vai agir com poder para o quê? Incluir na igreja os não-judeus, que são os primeiros não-judeus, os samaritanos, para promover a unidade na igreja. Porque esse evangelho, então, veja que ele vai seguir Atos 1:8, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, o Pentecoste samaritano tem esse foco, esse objetivo, por isso ele é peculiar.
Depois nós temos a história de Cornélio com os seus parentes e amigos ali na visita de Pedro e outros irmãos que estão com ele ali, vindos de Jope, lá em Cesareia, eles encontram Cornélio, e agora Cornélio é o primeiro completamente separado da tradição judaica, um gentio, um centurião romano, que vai receber a mensagem da salvação, e agora nós vemos mais uma vez a ideia de promover a unidade na Igreja de Cristo, onde você tem, né, judeu, samaritano e gentio incluído. E o único outro exemplo, e agora por meio da ação direta do ministério do apóstolo Paulo, temos 12 discípulos da região de Éfeso, nos quais o Espírito também vai agir poderosamente, e eles são pessoas que estão no meio do caminho sem ter entendimento da nova aliança. Eles nem tinham ouvido falar que existia Espírito Santo. Eles parecem ter conhecimento apenas do Antigo Testamento, ouviram falar que o Messias chegou, mas a coisa está meio confusa. Essas pessoas que estão nessa situação também são incluídas, aqueles que, digamos assim, no sentido mais completo, pareciam não terem chegado à plenitude da revelação que chega no Novo Testamento. Então aí você entende que esses textos não são textos que estão escritos para dizer, olha, aconteceu isso com fulano, então amanhã vai acontecer comigo. Eles têm um propósito no livro de Atos que deve ser bem entendido. Mas não resta dúvida, como nós mencionamos, que o Novo Testamento, na carta que pretende orientar doutrinariamente os coríntios, Paulo vai dizer um texto fundamental, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, está vendo essa mesma sintonia com o ensino de Atos? E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Isso quer dizer o quê? Que não existe pessoa que é discípulo de Jesus, verdadeiramente convertida a Cristo, sem o Espírito Santo. Não é verdade que um dia você recebe a Jesus e depois, mais para frente, você vai receber o Espírito, porque, segundo o ensino de 1 Coríntios 12, e também de Romanos 8, 9, que diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo, e também Efésios 1, 13, que diz que o Espírito ele é o selo da nossa herança, aquele carimbo do mundo antigo que pertencia a um rei, uma pessoa importante que marcava algo como sua propriedade. Ele é a garantia da nossa herança, de acordo com Efésios 1,13, então todo verdadeiro discípulo de Jesus que recebeu a salvação pela graça e pela fé em Cristo, essa pessoa tem o Espírito Santo. Mas às vezes, na história da igreja, a coisa tem sido um pouquinho mal entendida. Nós temos muitos queridos irmãos na fé de diversos grupos, e entre eles estão os nossos queridos irmãos da tradição pentecostal, muita gente muito dedicada, que ama Deus, serve a Deus, e no pentecostalismo tradicional nós vemos um caminho interessante. As pessoas tiveram muitas experiências profundas com Deus e experiências com o Espírito Santo. Às vezes aparecem algumas experiências estranhas que não se encaixam na descrição bíblica. Mas o problema é que essa tradição com tanta experiência, na hora de tentar fazer a conexão com o ensino bíblico, chegou a algumas conclusões que merecem uma reavaliação a partir do texto bíblico, como as outras também vertentes da fé precisam reorientar os seus caminhos pela palavra. Então, qual foi o raciocínio que foi apresentado nessa tradição? Os discípulos de Jesus eram crentes e foram orientados a esperar o batismo no Espírito, conforme é dito lá em João capítulo 20, né? E também no começo de Atos, capítulo 1. O batismo foi evidenciado como falar em línguas, conforme nós vimos no próprio livro de Atos o que aconteceu quando eles receberam aí o Espírito no Pentecostes. Os cristãos hoje, segundo se pensa, assim como os apóstolos, devem pedir a Jesus um batismo no Espírito Santo. Então a ideia é que, do jeito que aconteceu no Pentecostes, isso seria uma referência
aquilo que deve acontecer na vida de todas as pessoas. E assim, na tradição pentecostal, surgiu o que a gente chama de segunda bênção. A necessidade dessa experiência poderosa de batismo do Espírito, que tinha o objetivo de dar poder para testemunhar e o poder de falar em línguas e ter manifestações especiais da parte de Deus. Como é que a gente pensa sobre isso? Essa ideia, ela pode ser à primeira vista assim entendida quando se lê só o texto de Atos, capítulo 2, e aqui nós não estamos negando as experiências. A pergunta é como é que as experiências se encaixam no ensino do Novo Testamento. Surge um problema complicado aqui. Uma vez que a gente tem uma comunidade da fé, de cristãos, que um grupo é batizado no Espírito e o outro é um cristão comum, a gente cria duas classes de pessoas, de gente que está numa posição espiritual diferenciada. E esse tipo de ideia de duas categorias não é a proposta que você vai encontrar no Novo Testamento. Aliás, acho que a grande dúvida que deve ser levantada é se existisse de fato uma experiência análoga ao Pentecoste que seria impossível da gente perder. Por que nenhuma carta, nem de Paulo, nem de nenhum outro apóstolo diz, pessoal, vocês não podem deixar de procurar essa experiência porque ela é vital para a vida cristã de vocês. Entendendo isso, a gente então precisa entender o que está acontecendo com Atos para saber o que vamos descobrir no Novo Testamento. O Pentecoste envolve o cumprimento de uma promessa. É o ponto de transição. Nós estudamos bastante sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. A antiga aliança, chegada na nova aliança. O Pentecoste não é uma realidade que em todos os aspectos pode ser passível de repetição. Como a gente sabe, não vai surgir em cada momento da comunidade da fé línguas de fogo e um vento poderoso e forte novamente. O evento é único, o acontecimento é peculiar. Então, quando a gente entende isso, é melhor sintonizar a compreensão da realidade. As experiências que estão relacionadas com essa ideia de que haveria um batismo do Espírito aparecem várias vezes em Atos, não porque existe a necessidade de cada comunidade receber isso. É a ação do Espírito incluindo as comunidades que não seriam aceitas de jeito nenhum no ambiente propriamente dos primeiros crentes que eram apenas ligados ao judaísmo na época. Veja, por exemplo, que em Samaria, Deus, na sua providência, deu aos samaritanos a capacitação da nova aliança do Espírito Santo diretamente pela mão dos apóstolos. Quer dizer, qual é a finalidade disso? É que quando o pessoal que achava, mas será que samaritano vai poder entrar na comunidade da fé? Quando viram o mesmo poder do Espírito, incluindo os samaritanos, do jeito que eles tinham visto em Atos 2, não restou mais dúvida, e então nós vemos um Pentecoste samaritano específico que não vai se repetir outras vezes entre outros samaritanos. A mesma coisa com a família de Cornélio em Atos 10. Cornélio cria no Deus revelado a Israel e se converteu a Jesus. E quando ele crê, o Espírito Santo é derramado. Você pode confirmar lá, Atos 10, verso 44 e 45, inclusive depois na reunião ali com a liderança de Jerusalém, Atos 11, 15 e 16, o assunto é retomado e vê que, de fato, o reino de Deus chegou também aos não-judeus, aos gentios. E os discípulos de Éfeso, encontrados em Éfeso, eram seguidores de João Batista, que ainda estavam esperando pelo Messias e não conheciam completamente aquilo que envolvia a chegada da nova aliança. Então, eles são nessa transição. Em Atos 19, isso envolve a união de todos os grupos sobre o Espírito. Atos tem esse enfoque histórico. Então você deve estar pensando, meu querido pastor, professor Sayão, então quer dizer que tudo que acontece fora do ambiente denominacional, da tradição histórica, que está correto, e tudo que envolve a realidade
do mundo fora desse contexto está equivocado? Não necessariamente. Vamos ver por quê. Porque nem sempre dá para a gente considerar batismo do Espírito igual a enchimento do Espírito. O batismo tem essa ideia de algo inicial, algo que introduz, aquilo que marca o início da caminhada na fé, inclusive quando se fala de batismo propriamente dito. Mas enchimento do Espírito, por exemplo, se você ler Atos 2, você vai ver que eles foram cheios do Espírito Santo. Não está enfatizado ali batismo, ou foram batizados no Espírito ou pelo Espírito, nem no Pentecostes. Mas é interessante que esses discípulos eles tinham recebido esse enchimento do Espírito em Atos 2. Surpreendentemente, em Atos 4, vai aparecer a ideia de que eles foram cheios novamente. Ou seja, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Veja só que coisa interessante. Tanto em Atos 2 como em Atos 4, o foram cheios ou ficaram cheios aparece na forma verbal grega chamada auristo. Isso quer dizer que esse enchimento aconteceu de uma vez. Então, no Novo Testamento, você vai ver essa evidência de que a obra de Deus é feita por pessoas que experimentaram um enchimento num determinado momento, né? Que a gente pode chamar pontual do Espírito. Atos 4 não fala de um outro Pentecostes, mas o enchimento acontece. O que significa isso? Que Deus, na sua soberania e na história da espiritualidade dos cristãos, você vai ver muita gente dando testemunho de que tiveram uma experiência especial de capacitação, de consolo, de poder do Espírito nas suas vidas. Vai ver aqueles que tiveram experiência poderosa em grandes avivamentos que aconteceram na realidade brasileira, na realidade europeia, na Ásia, com destaque para a Coreia, China, também na América do Norte, na África. Muitas são as histórias da experiência de poder. Então é possível que muita experiência que muitas pessoas têm, estejam elas num contexto que a gente chama rotuladamente de pentecostal ou tradicional ou de qualquer outro nome, tenham tido experiências verdadeiras e profundas com Deus de enchimento do Espírito, a semelhança de Atos 4:31. Só que isso não é exatamente uma doutrina, isso não é um padrão, isso não é a repetição de Atos 2, isso não é um paradigma que vai ser igual para todo mundo. É importante entender esse cenário, porque quando o Novo Testamento quer nos ensinar sobre aquilo que é a diretriz maior de enchimento do Espírito, vale a pena ver o que nós temos em Efésios capítulo 5. Veja lá o que o texto diz. Aqui sim, nós temos uma diretriz maior que vai além das experiências pontuais que são muitas vezes autênticas e têm a ver com os propósitos de Deus. Mas Atos é diferente do enfoque de Efésios. Veja lá o que Efésios 5 diz. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O mundo antigo gostava de procurar no vinho uma libertação para os momentos de adversidade da vida, para buscar uma alegria, é uma espécie de escapismo, assim como se faz no mundo marcado pela dependência do entretenimento. E Paulo diz, olha, não vão atrás de encher a cara com vinho, vocês não vão ganhar nada com isso, isso leva a perder a cabeça, vocês devem procurar um outro caminho. Qual é o caminho? Olha só, deixem-se encher pelo Espírito. Você conhece talvez a expressão enchei-vos do Espírito. Interessante ver o tempo do verbo no grego no original. Aqui nós temos uma forma que é participial, então dá uma ideia em português de gerúndio,
e uma forma passiva. É como se pudéssemos traduzir literalmente: deixem-se ir enchendo pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa comunidade que adora em diversidade, adora como expressão de alegria e gratidão, ela precisa entender que o enchimento do Espírito não é só uma experiência pontual, é uma abertura na vida para o controle do Espírito no nosso coração. Nesse sentido, uma experiência específica não basta na vida cristã. Você sabe, talvez já experimentou uma experiência extraordinária com Deus, mas depois de um tempo você percebe que isso não lhe dá um estoque de espiritualidade para caminhar permanentemente. É preciso viver na dependência do Senhor, dar espaço para o Espírito lidar com a nossa mente, o nosso sentimento, nosso coração, nossos desejos, nossas tentações, nossas ansiedades, que haja um domínio do Espírito para vencer a inclinação da carne. E esse é um caminho de dependência que não pode se restringir a uma experiência específica. Nesse sentido, a gente vê que no Novo Testamento, nem a tradição, digamos assim, que a gente chama mais pentecostal, nem a tradição mais tradicional detém todo o entendimento da coisa. É possível sim ter uma experiência profunda com Deus, mas é importante destacar que esse enchimento / crescimento paulatino é fundamental na vida cristã. E é interessante, o verso 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, a marca do Espírito é a capacidade de submissão para ser caminho de bênção na comunidade da fé. Se você continuar lendo o Efésios, vai ver como é que o marido e a mulher e o marido, o pai e o filho, os filhos e os pais, o patrão e o empregado, o servo e o senhor, como essa submissão é o caminho da maneira como o Espírito nos dirige no Novo Testamento. Portanto, o que a gente vai ver? O enchimento do Espírito, essa plenitude do Espírito, muito além do que uma experiência poderosa, com línguas ou com uma manifestação especial, envolve dar lugar ao Espírito de Deus. Preenche o coração mais do que o vinho. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa grata, feliz, segura, com o seu coração de equilíbrio, alegria e dependência de Deus. E isso é a vontade do Senhor. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e que a gente cresça na dependência do Espírito. Na próxima aula vamos caminhar mais profundamente, estudando também os dons do Espírito Santo. Nós nos encontramos lá. Que o Senhor nos abençoe. Muito bem, nós vamos continuar com o nosso estudo bíblico online IBNU e vamos prosseguir estudando, e hoje temos o tema Os Dons do Espírito Santo. Vamos tentar aprender um pouco desse assunto que mexe com a cabeça e também com a disposição de tanta gente. Vamos lá, pensando sobre os dons do Espírito Santo, um bom material teológico de um autor chamado Wayne Grudem, que tem algumas boas reflexões, e a definição que ele apresenta sobre dom é bastante valiosa na nossa opinião. Ele diz o seguinte: dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. E aí você vê alguns textos do Novo Testamento que têm a ver com os chamados dons do Espírito Santo e, portanto, a compreensão de que esse talento, que essa capacidade, qualidade que temos na nossa vida, que tem a ver com aquilo que nascemos e desenvolvemos, quando a pessoa entra na relação de sintonia com Deus depois de receber aí a nova
vida, nova natureza em Cristo Jesus. Agora isso é direcionado e potencializado pelo Espírito para ser usado para servir no corpo de Cristo. Então, a importância desse entendimento é ver que o dom não é uma coisa dissociado daquilo que somos e nem da nossa história. Um dom espiritual, por definição, não é uma coisa que milagrosamente cai sobre o indivíduo como se não tivesse qualquer relação com a sua personalidade, a sua capacidade e a sua trajetória. A relação entre a teologia da criação e de redenção aqui é importante. E pensando sobre essa questão, vamos aí entender um pouco mais do assunto. Olha lá, os dons espirituais no entendimento bíblico, eles são concedidos para um determinado propósito. O que é? O crescimento espiritual, a edificação, usando uma palavra bíblica, daquele que é discípulo de Jesus. E também com o objetivo final da expansão do Evangelho. A missão da igreja é anunciar as boas notícias a todo mundo, a todas as nações. Então, os dons fazem parte desse conjunto de elementos que concorrem para o benefício da missão da igreja, e algumas coisas são importantes. O Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai enfatizar que ninguém recebe todos os dons e que é muito importante a compreensão de que existem vários dons, há uma diversidade, e o objetivo dessa diversidade de dons é gerar o que é chamado de cooperação mútua na realidade da igreja. Então, pensando nisso, a finalidade dessas capacidades dirigidas por Deus na vida daqueles que são discípulos de Jesus nos leva a uma proposta de serviço. Esse serviço, essa capacidade de servir à semelhança de Jesus, se direcionam para onde? Para a ideia clara de que nós estamos servindo ao Senhor. Afinal de contas, nós somos literalmente seus servos. Servimos a outros nossos irmãos, outros cristãos, outras pessoas que são da mesma fé, e também servimos as pessoas descrentes, como nós vemos em Mateus 5,13, essa ideia importante que aquilo que a gente faz abençoa a vida das pessoas lá fora. E pensando sobre isso, vamos começar vendo um texto do Novo Testamento, em 1 Coríntios 12, já que nós temos alguns textos que tratam do assunto, e um texto que nos dá assim a diretriz sobre como pensar sobre dons, aparece no início de 1 Coríntios 12. Lembra a carta de Paulo aos cristãos de Corinto que estavam enfrentando uma confusão, uma dificuldade na sua caminhada aí confusa diante do desafio ministerial. O que a gente vê? Paulo diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, observe claramente a ênfase de que nós temos a proposta de uma unidade da igreja que tem o mesmo Espírito, o mesmo Senhor e o mesmo Deus que efetua tudo, que age em todos, e que deve ser compreendido que há diversidade de dons e ministérios. Prosseguindo, a gente vai observar que Paulo, na continuação da discussão do tema ligado a esses pneumaticóis, esses dons espirituais, ele vai dizer que a igreja, que não é vista como um local de reunião, não é vista como uma mera instituição, não é vista como uma espécie de encontro de amigos para objetivos outros, ela é o corpo de Cristo. Esse corpo tem diferentes membros
que devem estar trabalhando harmoniosamente e que têm um objetivo comum. Isso é importante, porque às vezes a igreja pode ser desvirtuada para outro propósito e não tem a relação de caminhada que o texto bíblico apresenta. E assim, os membros da igreja, com esses diversos dons, devem trabalhar em harmonia para o benefício de todos. Os dons, portanto, são como que ferramentas à disposição dos diversos ministérios da igreja. Então, é muito significativo, importante entender sobre isso. Sabe por quê? Porque na fé, a gente não é alguém que só estuda e entende realidades doutrinárias e teológicas. A gente não é uma pessoa que simplesmente tem o coração e as emoções assim atingidas e nós somos internamente abençoados pelo que o Evangelho nos apresenta, mas nós também temos a nossa vida dedicada ao serviço para beneficiar tudo aquilo que envolve aqueles que devem ser aí atingidos pelo crescimento do reino de Deus. Então é a comunidade do serviço à igreja. E algumas coisas muito importantes merecem destaque. Como é que a gente compreende isso? Vamos lá. O que é, de fato, um dom espiritual e qual é o seu objetivo? Vamos ver algumas coisas, vamos ver que não podem ser esquecidas de jeito nenhum. Como a gente mencionou, recordando para não ser esquecida, é a capacidade especial concedida pelo Espírito Santo de realizar algum ministério, fundamentada naquilo que envolve o nosso talento. Os dons só são concedidos, segundo o Novo Testamento, a pessoas convertidas. O dom espiritual não é uma coisa que é uma capacidade que todo mundo tem, porque se ele não é direcionado e potencializado pelo Espírito Santo, ele é visto como um talento, mas não é dom porque não tem a mesma referência de serviço em sintonia com a proposta de Jesus. Qual é o objetivo do dom? É atender a necessidade da igreja na pregação do Evangelho, na expansão da fé, e também gerar crescimento, maturidade espiritual naqueles que fazem parte desse contexto da Igreja de Cristo. Diferentes dons são importantes por quê? Porque atendem a diferentes necessidades. Isso é muito valioso porque uma igreja sem saúde espiritual pode correr o risco de ter só alguns tipos de dons. Ela pode até ter um congestionamento de um tipo de dom e ausência de outros. É como alguém que se alimenta de maneira deficiente, tem muito de um nutriente e falta o outro. Então é muito importante essa diversidade e nós não temos poder e domínio sobre isso. Ninguém pode ter o dom que deseja quando essa pessoa não tem esse dom. Eu pego o meu caso, eu nunca fui bom de desenhar nada. Eu só desenho um círculo se eu cair de joelhos na praia, né? Eu também não sei cantar direito. No meu caso, quem canta, os outros espanta. Então é melhor mudar o assunto e focar a atenção no seu dom. E o Espírito distribui como quer. Nós não temos o poder e o domínio. Isso é importante porque às vezes a gente acha que a gente tem que ter aquele dom que a outra pessoa tem porque a gente entende que esse dom é mais importante que os outros. Não é assim. Os dons não têm o objetivo de gerar disputas nessa nossa sociedade, né, tão voltada para essa questão das pessoas terem a primazia e ganharem o holofote. A gente pode perder o caminho. A ideia é gerar mútua cooperação. E segundo os ensinos de Paulo, em uma igreja nenhum dos dons ou nenhuma pessoa é mais importante do que a outra. Isso quer dizer que cada dom tem o seu papel, a sua necessidade, o seu valor, e ninguém deve se achar superior a ninguém, nem outra pessoa, e ninguém pode também se desprezar porque tem um dom que por acaso a pessoa acha menos importante. Paulo vai nos informar que esses dons visam um fim proveitoso, quer dizer, esse dom não cai num vazio, não é uma coisa que existe para a pessoa achar legal, porque ele se emocionou, ou porque ele achou
que fica bonito, ou de alguma maneira isso dá algum prestígio, não tem um objetivo de trazer proveito dentro do reino. E nós precisamos valorizar essa diversidade de dons, porque nós precisamos de pessoas diferentes que façam coisas diferentes dentro do reino de Deus para que a bênção seja completa e Deus seja celebrado na diversidade de capacidades humanas dedicadas à sua honra e à sua glória. E todo mundo precisa estar ligado a Cristo e à igreja, com o objetivo comum de pregar o evangelho e servir a Deus e ao próximo. É um problema muito sério que hoje em dia talvez seja mais significativo no nosso ambiente do chamado mundo livre, ocidental, quando as pessoas se sentem numa condição de não precisarem de ninguém e elas abrem mão de um relacionamento com outros cristãos. É muita gente que um dia está aqui, outro dia está lá, e ele não tem qualquer relação de pertinência, nem de compromisso. É uma mensagem terrível para as pessoas que precisam conhecer o Evangelho, porque há um descompromisso com a continuação do que significa Cristo, que é o corpo de Cristo, a comunidade da fé. Nós somos chamados para essa mútua tolerância, somos chamados a trabalhar em conjunto, a gente é chamado para estar ligado a Cristo e ao corpo de Cristo e à igreja, e isso é por demais importante. Prosseguindo, a gente vai observar mais algumas coisas significativas que o Novo Testamento nos ensina a respeito dos dons do Espírito Santo. O Espírito é visto lá em Atos 2 como o dom por excelência. Vocês receberão o dom do Espírito Santo. Quer dizer que a grande dádiva para a igreja que deve executar a missão é o próprio Espírito. E por meio do Espírito, ou com o Espírito, é que os demais dons chamados do Espírito vão ser concedidos à igreja. E o Novo Testamento apresenta algumas listas, e eu convido você depois a olhar, a ler com atenção, você que está acompanhando o nosso estudo e quer ver, dá uma olhada lá. Os textos que você deve ler estão ali. Romanos 12, versos 6 a 8, onde tem uma lista de dons. 1 Coríntios 7 tem uma referência a um tipo de dom específico. 1 Coríntios 12, 8, 10, até 10, e depois o verso 28. Efésios 4, 11, aparece uma lista de 5 dons lá, e 1 Pedro 4, 11. Nós temos essas listas que respondem principalmente a perguntas específicas dessas igrejas neotestamentárias. E é importante também a gente observar que esses dons que nós vemos são divididos e devem ser em categorias distintas, que vai servir de base para o nosso estudo. Então vamos continuar entendendo um pouco mais desse assunto tão importante. Vamos ver aí o que a gente pode chamar de distinção entre dons. Há várias maneiras para a gente poder dividir os dons. Podemos falar, por exemplo, que tem dons de palavra, tem dons que envolvem elementos que têm a ver com a mente ou com a visão, tem dons que envolvem a ação, o agir prático, mas eu gostaria de estabelecer uma distinção entre dois grupos por causa daquilo que confunde a nossa cabeça, porque você lê na lista dos dons, por exemplo, em 1 Coríntios 12, lá no verso 28, fala de dons de administração. Aí daqui a pouco, você está lendo em 1 Coríntios 12 ainda, no mesmo capítulo, fala de dom de profetizar, de falar em línguas. Aí você fala, puxa, administração parece uma coisa, falar em línguas parece outra. Dons de cura, que são dons milagrosos, aparece junto com dons de governo, de socorro. Como é que funciona isso? Então tudo indica que nós temos o que a gente pode chamar de dons ministeriais. Que dons seriam esses ministeriais? Que são dons ligados aos nossos talentos naturais. Isso significa que o Espírito de Deus age em nossa vida
e trabalha em cima de um talento que nós podemos chamar de natural. Por exemplo, uma pessoa tem uma facilidade para ensinar. Essa pessoa convertida, sob a ação e orientação do Espírito, vai desenvolver isso. Você vai ver na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, como é que certas capacidades têm a ver com a sua própria trajetória, sua história. Quando você pensa em dom de administração, ou num dom como exortação, que equivale a aconselhamento, você consegue estabelecer uma ponte entre o talento natural. Por isso que existem hoje o que a gente chama de teste de dons, para a pessoa ver se a sua personalidade se encaixa mais, por exemplo, com administração, ou com ensino, ou com expressão de generosidade, ou com aconselhamento. Isso é compreensível. Mas existem outros dons de operação de milagres. Com que tipo de elemento natural nós podemos contar para a operação de milagres? Dificilmente dá para a gente relacionar isso com aquilo que tem a ver com os nossos talentos. Por isso esses dons que são milagrosos, ou como preferem alguns, miraculosos, é adequado chamá-los de dons manifestacionais. Por quê? Porque 1 Coríntios 12, 7, quando está descrevendo dons desse perfil, fala que a manifestação do Espírito é dada a cada um. E aí nós vamos perceber que esses dons têm um perfil um pouco diferente dos dons ministeriais. Por exemplo, quem administra, aconselha e ensina, parece ter à disposição a possibilidade de fazer isso o tempo todo, de modo permanente. Mas quem opera milagres ou cura, ou que fala uma língua pelo poder do Espírito, nem sempre vai poder fazer isso por sua decisão, porque isso é uma manifestação do poder do Espírito. Entendendo isso, nós vamos então descobrir que temos esses diversos dons ministeriais e, entendendo bem, esses dons estão fundamentados em nossas capacidades. Devemos compreender que o dom espiritual é o redirecionamento do Espírito à capacidade dada por Deus. Alguém tem esse dom, esse talento, digamos assim, e agora usado pelo Espírito na nova vida. Isso tem um redirecionamento vetorial para que esse dom sirva à comunidade, a Deus, de maneira diferenciada. E, portanto, como mencionamos, vale muito a pena fazer um teste de dons. Mesmo que um teste revele, e se você for fazer isso, eu aconselhamos que você faça, você vai ver que vão surgir dons variáveis. Quase todo mundo que eu conheço que fez um teste de dons se encaixa em pelo menos, na média, 3 dons diferentes. E a pergunta que a gente faz é: qual é o dom que eu vou escolher? Já que eu fiz o teste, uma lista grande, e me deu ali a possibilidade maior de 2 ou 3 dons, porque você se encaixou numa categoria mais específica. Há pessoas que são mais relacionais, têm esse perfil mais pessoal, tem gente que é mais, vamos dizer, racional, mais crítico. Uma pessoa que tem dom de discernimento, por exemplo, não é a mesma que tem o dom de aconselhamento, né? Mas quando você prestar atenção nos dons que você pode perceber na sua pessoa, sempre vai haver um dom principal, que a gente chama, com a boa literatura que desconte o assunto, de dom motivacional. Quer dizer, aquilo que você tem a maior satisfação de fazer. Aquilo que você faz e você realmente percebe que Deus está usando a sua vida para o benefício dos outros, e você encontra aí esse ponto de bênção para os outros e o seu coração em plenitude de sintonia com o serviço, o que é o melhor dos mundos. Às vezes você tem até um dom que você executa, mas não é, digamos assim, a paixão do seu coração no serviço. Eu conheço pessoas que executam certas coisas e eles fazem porque precisa, porque é uma necessidade, mas é aquele negócio que, usando uma linguagem bem popular, dificilmente a pessoa veste a camisa, né?
Eu conheço gente que tem dom de evangelizar, impressionante. Eles evangelizam naturalmente, sem esforço nenhum, estão sempre dividindo a palavra e falam com uma espontaneidade total. Entendendo isso, vamos adiante e agora prestando atenção ao ensinamento que aparece em Romanos capítulo 12. Dá uma olhadinha no texto aí. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Paulo diz, olha, vocês conhecem o sistema de sacrifício antigo, pois é, agora Deus quer vocês no altar sendo plenamente oferecidos. Esse é o culto verdadeiro, genuíno, que é o sentido da palavra racional aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, quer dizer, não sigam o caminho do mundo sem Deus, moldem a cabeça na direção certa, para que sejam capazes, né, que isso envolve a transformação da renovação, né, pela renovação da mente, né, para você ser capaz de experimentar e comprovar aquilo que a gente sabe, só precisa experimentar, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. No serviço a Deus, nós entendemos e descobrimos isso na prática. Por isso, pela graça que me foi dada, ele prossegue, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, para servir a Deus, ninguém pode estar de salto alto, né? De maneira a se sentir acima dos outros e entender-se de uma maneira indevida. Pelo contrário, deve ter um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, com equilíbrio, tendo uma visão correta de si mesmo para analisar-se e para servir no reino. E de acordo com o que a fé define para a nossa caminhada. E aí ele continua e diz, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom, aí começa a lista. Primeiro, profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, consolar, aconselhar, exortar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Dá uma olhada para a gente observar como Romanos nos dá uma lista de alguns dons que tem a ver com esse trabalho ministerial, que você vê são dons que estão relacionados com aquele aspecto de ministérios, coisas permanentes que fazem parte da realidade da fé. A gente ainda vai voltar para falar sobre eles com mais detalhes. Enquanto isso, em 1 Coríntios 12, você já está acompanhando, você tem aí uma lista que aparece na primeira parte do capítulo, onde aparecem dons que são milagrosos. Nesse caso, todos eles estão ligados a essa manifestação do Espírito que é mencionada no verso 7. Quais dons são? Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, que parece ser direção específica do Espírito para orientar uma pessoa numa situação em que a gente não tem condição de saber como caminhar. Fé, que não é a fé no sentido genérico, é específico. Dom de curar. Milagres ultrapassam a cura, né? É uma realidade como andar sobre as águas, como fazer coisas que não é simplesmente o restabelecimento da saúde. Profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Ao mesmo tempo, no verso 28, nós temos uma menção de outros dons, e aqui nós temos uma mistura, porque está falando da importância deles. Então tem apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedades de curas, socorros, administração e línguas, na lista de 1 Coríntios, conforme pudemos observar. Então veja que esses dons, na sua maioria, de 1 Coríntios 12, são dons
usados pelo Espírito, poderosa e milagrosamente para algum propósito, e que, tudo indica, devem ser vistos como manifestações do Espírito para o benefício da comunidade da fé, do anúncio do Evangelho, e que a pessoa não tem controle sobre eles, como nós vamos falar na sequência. Como nós vemos, os dons apresentados no Novo Testamento apresentam essa diversidade que nós pudemos observar aí com a realidade dos dons manifestacionais. E aqui vale a pena nós olharmos alguns dos dons variados que aparecem nas diversas listas. Então, eu vou mencionar inicialmente, veja que 1 Pedro 4,11 é muito simples. Ele diz, olha pessoal, todo aquele que fala é aquele que serve, né? Ou seja, dividiu todo mundo em dois. Aquele que está servindo de alguma maneira, falando, pregando, ensinando, e aquele que executa alguma coisa. Veja que o texto bíblico tem um outro foco que a gente às vezes não está entendendo. 1 Coríntios 7,7 tem uma discussão específica do momento que eles estão enfrentando. Quer dizer, quem é que serve mais a Deus? Quem está sem vínculo matrimonial, como o apóstolo Paulo, ou uma pessoa que está cuidando da família? Os dois são importantes. Por isso ele vai apresentar o celibato como um dom, que não é apresentado como obrigatório e necessário para todo mundo, e ao mesmo tempo também apresenta o casamento nessa dimensão de estar ligado a um tipo de ministério cristão. Agora, as listas mais detalhadas, que vamos dizer assim, apresentam um eixo mais geral do assunto, aparecem em Efésios e em Romanos. E aqui essas listas precisam de uma atenção maior, porque aqui nós temos dons ministeriais, e ainda que o texto, atenção, não tem a intenção de apresentar para nós uma lista exaustiva, ele está respondendo a questões circunstanciais no contato com a igreja local. Esses são dons importantes destacados no contexto neotestamentário. Então veja que Efésios fala de apóstolos. Existe um sentido de apóstolo que pertence somente ao grupo dos chamados por Jesus para serem testemunhas da sua ressurreição, e esse dom apostólico, digamos assim, está encerrado no conteúdo dos escritos dos apóstolos. Nós não temos mais apóstolos nesse sentido. Nós temos a doutrina apostólica que ficou revelada naquilo que Deus nos deixou. Mas há um outro sentido que aparece, por exemplo, em Atos 14:14, quando Barnabé, que não faz parte desse grupo, é mencionado e chamado de apóstolo. Isso é um missionário pioneiro que vai dar início a uma obra. Esse é um tipo de dom. O profeta é aquele que proclama, que fala a palavra divina. E é interessante porque profecia nem sempre está relacionada com uma coisa sobrenatural. Nós vamos ver ainda, hoje não será possível, na próxima aula, porque o assunto é longo aqui, nós vamos falar sobre os dois tipos de dom profético que são derivados dessa realidade da profecia neotestamentária. Nós temos o evangelista, né, que anuncia a mensagem do evangelho, e interessante, pastor-mestre. A gente tem a tendência de enxergar o pastor como uma pessoa que ajuda a gente na hora que está difícil. No Novo Testamento, a ideia principal de pastor está ligada ao ensino da palavra de Deus. Ele conduz, mas não conduz somente ajudando na hora que machuca, conduz no sentido de dizer para onde a ovelha deve ir. Aliás, essas ovelhas se machucam exatamente porque não escutam a orientação do pastor. Hoje em dia tem muita ovelha que é mais bode do que ovelha, e aí fica difícil caminhar. Por isso o pastor, ele é também mestre. Ou seja, não tinha uma pessoa que era pastor e outro mestre, como hoje o pessoal costuma fazer, de separar a teologia da condução de liderança e de cuidado. Isso deve estar interrelacionado. Portanto, como não tem a figura do mestre isolado, existe o dom do pastor-mestre. Em Romanos 12, a outra lista aparece. Profecia, que nós já mencionamos, que tem que ser em conformidade com a fé.
Serviço, que deve se desdobrar nos diversos elementos ligados à diaconia, que tinha a ver com essa disposição de abençoar o outro por aquilo que eu faço. O ensino, que está ligado ao procedimento do pastor mestre, mas não só exclusivamente dele, tem pessoas que podem caminhar ajudando o ensino. O encorajamento, que é a mesma palavra que envolve aquilo que a gente chama de admoestação, que a gente chama de capacidade de aconselhar ou de exortação. Quer dizer, é o direcionamento, é essa capacidade de aconselhar, às vezes consolando, às vezes dando aquela encorajada necessária. Contribuição, esse desprendimento especial para o crescimento da obra de Deus, tão importante. Liderança, que é essa capacidade de mobilização, né? E, finalmente, uma das coisas mais especiais diante das pessoas que sofrem dificuldade, a manifestação do ministério de misericórdia. Fique ligado, por enquanto é isso que nós vamos ver. Esses dons são permanentes e necessários, e você estude, preste atenção, veja cada um desses textos, e na próxima aula nós vamos ter o desfecho do nosso curso sobre o Espírito Santo e vamos estudar a segunda parte dos dons espirituais. E hoje nós chegamos ao final do nosso estudo sobre o Espírito Santo, a última parte, aliás, a segunda parte dos dons do Espírito Santo. E queremos agradecer a sua sintonia aí, aprendendo com a gente e encorajando você a fazer parte aí da nossa rede de estudos, mensagens e ensino. Você deve se inscrever no canal do YouTube para sempre ser avisado quando tivermos um estudo novo. Aliás, a EBNU, em parceria com a Rádio Transmundial, lançou nessa semana aí o aplicativo do Rota 66, estudo bíblico, comentário de toda a Bíblia, e você pode ter acesso a isso com facilidade. Entre em contato, nós vamos ajudar você a crescer nesse conhecimento bíblico. E vamos então ver aí a questão dos dons do Espírito Santo, a segunda parte. Vamos lá, nós mencionamos nitidamente a questão que envolve os dons, daquilo que foi apresentado como a distinção, por exemplo, de um dom de administração, um dom que envolve aconselhamento, encorajamento, exortação, e um dom, por exemplo, de operar milagres, ou um dom que envolve uma cura sobrenatural. Então, o que a gente deve perceber? Veja, o texto bíblico é muito claro no seu ensino, especialmente quando lemos 1 Coríntios capítulo 12, que no corpo de Cristo todo mundo tem a sua função e ninguém é melhor do que ninguém, nenhum dom torna uma pessoa mais importante do que a outra. Porque às vezes um dom não tem visibilidade, ele não tem a proeminência, mas ele tem grande importância. Assim como o seu coração, o seu pulmão não aparecem externamente, são vitais. Há certos dons que não ganham visibilidade muito expressiva, mas são muito valiosos. Então, quando se pensa sobre isso, a pergunta que a gente levanta é: será que os dons podem variar em poder? Sim, quando nós lemos o texto bíblico, várias referências do Novo Testamento, a gente vai ver que alguns dons funcionam como uma manifestação de poder maior. Não quer dizer que eles são mais importantes, não quer dizer que as pessoas sejam menos valiosas no reino, mas os dons podem variar em poder. E continuando a pensar sobre essa questão, a gente pergunta se os cristãos possuem os dons por um tempo ou de modo permanente. E é muito significativo observar que a ideia do Novo Testamento é que os dons são uma realidade assim fundamental na vida da igreja, do corpo de Cristo. Portanto, não existe igreja e corpo de Cristo sem dons. Nesse sentido, a gente sabe que esses dons, por definição,
eles são permanentes, eles estão acompanhando a realidade da igreja. Agora, é claro, nós vamos entrar nessa discussão hoje. A pergunta é qual é o papel dos dons que nós observamos serem especificamente mais milagrosos. Por que é importante falar sobre isso? É porque na trajetória recente das igrejas cristãs, especialmente evangélicas, no mundo todo, isso tem sido um motivo de discussão e de tentativa de entendimento do Novo Testamento. O que a gente pode perceber? É que há uma diferença. Existem dons que a gente pode dizer que eles estão numa realidade de uso permanente, constante. É impossível pensar numa igreja de Cristo onde não exista dom de misericórdia, de contribuição, de administração, de ensino, de exortação. Eles estão lá. Mas nem sempre nós vamos ter alguns dons extraordinários da mesma maneira ou intensidade de que nós temos em relação aos outros dons que são esses dons que nós mencionamos como sendo ministeriais. Esses dons que 1 Coríntios 12, 7, veja que está destacado aí, são chamados de manifestação do Espírito, nós vamos ver que eles se comportam de uma maneira um pouco diferente. Vamos analisar isso com mais atenção no nosso estudo sobre o assunto aqui na nossa classe especial da IBNU. Então vamos olhar o que nós temos especificamente. Esses dons que estamos chamando de ministeriais, que são absolutamente permanentes, estão em toda a história da igreja, eles estão ligados aos talentos naturais, como você pode ver no ensino e na administração. Não são dons assim que estão dissociados da capacidade que a pessoa tem. São dons que mostram que essa relação do Deus que nos salva se define em conexão com o Deus que nos criou. Já esses dons milagrosos, esses carismatas que aparecem especialmente detalhados em 1 Coríntios 12, esses dons, como mencionamos, eles devem ser vistos como dons manifestacionais e vamos entender o cenário, qual é a razão disso. Eles são chamados assim, manifestacionais, e podendo ser utilizados por Deus quando há necessidade. Eles mostram um perfil de distinção dos outros dons. Por isso é interessante você ver que quando nós temos o momento do Pentecoste, né, esse crescimento da igreja primitiva e a descrição do que Paulo ensina em 1 Coríntios, de fato, você vê a comprovação da manifestação desses dons milagrosos, como falar em línguas que a pessoa nunca estudou, como interpretação de línguas, a profecia que envolve um elemento sobrenatural direto, o dom de operação de milagres, aquela lista daqueles que nós vimos em 1 Coríntios 12 especialmente. Agora veja só, é interessante observar que o apóstolo Paulo, que manifestou nitidamente esse dom de cura, né? Você vai se lembrar pelo menos de 2 episódios quando ele está lá em Troade e o Eutico ouve o discurso de Paulo até tarde, Paulo prolongou e ele caiu do alto da janela e morreu, e Paulo orou e ele ressuscitou. O naufrágio que acontece quando Paulo fica na ilha de Malta e lá está Públio, o pai dele está muito doente, Paulo ora e ele se recupera. Mas esse mesmo Paulo vai encontrar o seu amigo Trófimo, segundo o texto de 2 Timóteo 4, 20, e Trófimo fica doente em Mileto. E o texto diz simplesmente que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo dizendo para Timóteo que tem problemas com o estômago, para ele tomar água misturada com vinho, em vez de dizer, olha, eu determino que haja cura no seu estômago e está tudo resolvido. Então você vê que na própria igreja primitiva, nós não temos
expressão da realidade de dons sobrenaturais em todo e qualquer momento que a gente imagina que eles poderiam ocorrer. Chega a ser até uma ironia, né, que Deus, com seu poder, ressuscita mortos, faz curas extraordinárias e, por exemplo, você vê um Estevão morrer apedrejado sem nenhuma intervenção divina. Você vê os apóstolos sofrerem. A gente vê problemas dentro do contexto da igreja sem que esses dons sejam utilizados de uma maneira meio que, digamos assim, mágica. O que a gente quer dizer com isso? É que, como esses dons são chamados manifestação, quer dizer que eles estão relacionados com a ação e o poder do Espírito de Deus. Eles são sujeitos à ação soberana de Deus, porque o Espírito vai agir conforme Ele quer. Eles não estão debaixo do controle manipulativo do profeta ou da pessoa que recebe esse dom. Isso quer dizer que uma pessoa às vezes pode orar por alguém e acontecer uma cura, e no outro momento pode orar e não acontecer essa cura. E também nós vamos observar que esses dons não acontecem em todo e qualquer momento, mostrando aí realmente a palavra muito clara do Novo Testamento, que eles são uma manifestação do Espírito, ligados ao plano de Deus, à soberania divina, ao poder de Deus, aquilo que envolve uma ação peculiar. Não é verdade que os cristãos primitivos, cheios do Espírito Santo, servindo a Deus, poderiam fazer e falar qualquer coisa e agir com qualquer milagre como se tivesse um poder mágico na mão, como eles pudessem ter esse dom para funcionar na hora que ele bem quisesse. Não é a mesma coisa do que nós encontramos no Novo Testamento. Por causa desse tipo de consideração, historicamente surgiu o que a gente pode chamar de um debate na história da igreja cristã a respeito do assunto. Pelo fato da gente perceber que no Novo Testamento nem sempre esses dons acontecem intensamente em toda e qualquer situação, e pelo fato de depois de olhar na história da igreja e ver que esses dons acontecem em quantidade menor de ocorrências do que aconteciam no ambiente da igreja primitiva, a pergunta é: será verdade que os dons milagrosos, envolvendo o dom de falar em línguas, de interpretar essas línguas, será que isso era algo restrito à realidade da igreja primitiva? Como é que a gente entende? Esses dons valem para hoje? Se valem, valem até que ponto? Ou será que eles perderam a sua validade? Você vê o nosso quadro sobre o debate chamado cessacionista, mas eu vou pedir para você dar uma olhada comigo no texto bíblico e a gente volta para o nosso quadro para tentar entender qual é a discussão sobre o assunto, porque quando a gente estuda um tema assim, mais teologicamente, a gente precisa prestar atenção na exegese, no entendimento do texto original, precisa prestar atenção na reflexão teológica feita a partir daí e também aprender com as lições da história do entendimento desse texto no contexto da cristandade. Vamos ver o que o texto diz? Olha lá. Em 1 Coríntios, nós vamos ler no capítulo 13, o texto bíblico diz: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou
plenamente conhecido. Então veja bem essa frase que aparece aí, que diz no verso 10, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Voltando para o debate cessacionista. O entendimento de alguns foi o seguinte, é que esses dons milagrosos que envolviam profecia, que envolviam línguas com interpretação e milagres, que eles foram especialmente importantes na história do início da igreja e estão diretamente vinculados à era apostólica. Uma vez que essa era apostólica terminou e o ensinamento e o conhecimento a respeito de Deus, que veio por meio dos apóstolos, se tornou o que nós temos na revelação dos 27 livros do Novo Testamento, a função desses dons não se aplica mais. Então, entendendo 1 Coríntios 13, como nós lemos ali, especialmente verso 8, 9 e 10, quando fala sobre línguas, profecia e conhecimento, é que essas coisas chegou o momento delas desaparecerem. E ainda que Deus ouça as nossas orações, nos abençoe e de certa forma venha fazer muito em favor da sua obra, não é adequado esperar uma função de dons carismáticos ou sobrenaturais da mesma maneira como havia na igreja primitiva. Com esse raciocínio, que é um raciocínio dizendo que aquilo que era perfeito, que seria uma referência à revelação completa, ao cânon bíblico, e isso significaria então que esses dons cessaram completamente na era apostólica. Ainda que essa posição tenha lá os seus defensores, e muitas igrejas históricas entendam isso assim, é muito improvável que o apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios 13, tinha a intenção de dizer isso quando ele fala a respeito do assunto ali, como nós demos do verso 8 em diante. Paulo não está pensando na ideia de cânon. Ele não está, se for assim, né, ali também o conhecimento desaparecerá. Então, esse argumento ele não é forte o suficiente, porque parece sugerir que Deus deixou de ser mais poderoso, Deus parece que menos poderoso através da história, e estudando a história da igreja toda, nós vamos ver Deus fazer coisas extraordinárias muitas e muitas vezes. Podemos sim dizer que a autoridade apostólica estava vinculada à expressão especial de poder e milagre que acontecia para mostrar que eles tinham estado com Jesus e estavam exatamente fazendo aquilo que tinha sido ordenado por Jesus. Mas você vai se lembrar, por exemplo, que pegar, por exemplo, Atos 8, você vê Filipe indo para Samaria. Filipe é do grupo dos 7 de Atos 6. Ele não era um apóstolo, no entanto, a gente vai ver milagres extraordinários acontecendo em Samaria e o poder de Deus se manifestando. Vincular isso exclusivamente à realidade apostólica parece ir além do que o texto pretende de fato apresentar. Do outro lado, nós temos a visão dos chamados grupos carismáticos e os grupos pentecostais, né, que fazem parte de um movimento da igreja cristã que começa aí no final do século XIX e ganha força a partir de 1901, mais especificamente 1906, e se espalha pelo mundo todo. E a interpretação do movimento pentecostal carismático foi a seguinte: olha, os dons não só são uma realidade, mas eles são vitais. Eles não cessaram e no ambiente dessas comunidades eles são prioridade. Claro que isso varia de um grupo para o outro. Há grupos em que a gente pode assim perceber em que os dons são recebidos de maneira um pouquinho mais moderada, mas em outros aquilo realmente ganha um papel notório e recebe ênfase particular das lideranças ali envolvidas.
E como é que foi o raciocínio do contexto pentecostal? Um dom que recebe uma atenção especial foi o dom de línguas. Agora é interessante como é que isso foi construído. A ideia é que línguas, a princípio, é um sinal da segunda bênção. É um sinal do que é chamado batismo do Espírito Santo e que a pessoa precisa dessa experiência para poder ser um cristão completo e amadurecido. Nós vimos no nosso estudo que é difícil definir isso como prioridade nas cartas de Paulo e no Novo Testamento. Ainda que seja possível entender experiências diferentes de enchimento do Espírito, essa priorização, e especialmente priorização dada a línguas, não parece estar em sintonia com 1 Coríntios 12, que até pergunta, né? Por acaso falam todos em língua? Mostrando que as línguas não, apesar de ser um dom assim muito expressivo, externo, né, manifesto, não era um dom que edificava toda a comunidade. E Paulo até repreende os coríntios, porque ele diz, é melhor falar 5 palavras na igreja, no meio da comunidade, do que falar 10.000 que ninguém entende. Mas as igrejas de perfil chamado pentecostal, carismática ou renovadas, elas passaram a priorizar, a valorizar isso e entender que mesmo depois da experiência a pessoa poderia manter ou não um dom de línguas. Mas a questão fundamental é que essas igrejas entenderam que esses dons são realmente prioridade e devem ser enfatizados na vida da igreja. Por um lado, é importante recuperar o valor dessa fé extraordinária e dos aspectos sobrenaturais que envolve a fé cristã. Mas o outro lado complicado que surge é quando a gente, às vezes, define uma expectativa maior do que o Novo Testamento sugere. E aí algumas pessoas podem cair no engano de acreditar que certas experiências que não são exatamente autênticas entrem como referência de expressão de dom espiritual. Até mesmo os meus queridos irmãos, amigos que eu tenho, pentecostais e de igrejas desse perfil, às vezes diz, olha, pastor Saião, o que eu vi em tal lugar não foi uma profecia, foi uma profetada. E aí eles entendem muito bem o que significa isso. Nosso objetivo não é aqui, de qualquer maneira, faltar com o amor aos queridos irmãos, mas ver os limites de certas considerações que devem ser reavaliadas. Por isso, parece fazer mais sentido não ter uma posição extremada nem de um lado nem de outro. Alguns evangélicos históricos, alguns um pouquinho mais abertos para experiências extraordinárias, outros um pouquinho mais comedidos, não têm uma definição absoluta sobre o tema, ou seja, tem uma posição aberta. O que é essa posição aberta? Primeiro, não dá para fechar dizendo que não é possível que Deus cure, que Ele faça algo extraordinário, milagroso em nosso tempo, porque isso é só na época apostólica. É difícil demais defender isso no Novo Testamento. Segundo, a gente também tem que tomar um cuidado de não manipular as coisas e sugerir que um negócio sobrenatural, na verdade, é muito mais fácil de entender de uma outra forma e tomar um cuidado com aquilo que parece extraordinário, mas não é. Terceiro, é que esses dons podemos crer, podemos orar e pedir que Deus nos dirija, mas devemos entender que eles, em primeiro lugar, não são a garantia de uma vida espiritual amadurecida. Veja que os coríntios tinham manifestação de línguas, de profecias, no entanto, eles estavam numa carnalidade total. Então, a manifestação desses dons não significa que a pessoa está amadurecida e nem que ela cresceu em santidade e nem numa vida adequada de corpo. Terceiro, a gente não pode deixar de lado a importância da centralidade da palavra e da glória de Deus e da missão para colocar outras coisas no lugar central. Esses dons podem se manifestar, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Eu mesmo tive várias experiências na minha vida que eu fiquei surpreso. Às vezes eu achei
que aconteceu um negócio espetacular e Deus resolveu responder: não, aguarde, espere. E às vezes eu fiz uma oração muito simples e no dia seguinte a pessoa me liga chorando: olha, aconteceu um milagre inexplicável aqui. Então nós devemos estar abertos para a manifestação do poder de Deus, não podemos negar a realidade dos dons, não podemos imaginar que se alguém falou em línguas ou fez alguma coisa parecida, que essa pessoa está num nível de espiritualidade superior e que ela é capaz de fazer certas coisas agora de maneira diferenciada. Também não podemos entrar numa proposta mística onde os dons acabam tendo um papel que o Novo Testamento não ensina. Entendendo isso, a gente prossegue e vai adiante. E é interessante ver a questão que envolve a profecia do Novo Testamento. Por que é importante? Porque a profecia está ali meio que relacionada com o dom de línguas. Lembra que as línguas com interpretação, elas eram equivalentes à profecia. E fica claro que essas línguas de 1 Coríntios são algo dado pelo Espírito Santo. Ninguém vai dizer que aquilo era a língua que a pessoa aprendeu. Ele estudou e começou a falar. Isso é muito forçado em relação ao texto. Pode ser uma língua estática, em êxtase, que não seja um idioma em que a pessoa, motivada pelo Espírito, comece a glorificar a Deus, ou poderia até mesmo ser uma língua que de fato é uma manifestação milagrosa trazida pelo Espírito de Deus. Pensando em profecia, tem a ver com o quê? Uma revelação da parte de Deus que atinge aí a pessoa usada, e revelação aqui, entenda, nem sempre significa a palavra definitiva equivalente à Bíblia. A profecia ocorre quando uma revelação proveniente de Deus é relatada com as palavras que o próprio profeta apresenta. E pensando sobre isso, vamos ver porque no Novo Testamento o dom de profecia recebe uma atenção especial e deve ser considerado aqui. A gente vai ver, e deve ficar bem claro para nós, que num certo sentido, antes de entendermos aí a tela que nós estamos agora vendo, que profecia no sentido de revelação canônica está completamente fechado. Ninguém pode dizer: ó, Deus me falou que está faltando o último livro da Bíblia, acabei de receber aqui, vou colocar depois de Apocalipse. Né? Aí a coisa se complica. Né? Não temos autoridade, isso se fecha assim com os apóstolos, e não dá para receber da parte de Deus o que a gente chama de revelação doutrinária, teológica, que nos oriente novamente a respeito de questões definidas na revelação bíblica. Mas nós temos duas ideias nítidas, onde profecia no Novo Testamento está relacionado com a proclamação da palavra. Parece ser esse o sentido, por exemplo, de Romanos capítulo 12. Né? Entendendo bem isso, nós vamos ver que, nesse sentido, a profecia é a proclamação da palavra. Equivale em grande parte, por exemplo, à pregação. Nem sempre profecia quer dizer algo sobrenatural, que a pessoa é tomada pelo poder maior do Espírito e ela perde completamente a noção das coisas. Não, ela tem a ver com a proclamação da palavra, alguém que prega sob a orientação do Espírito, nesse sentido está trazendo a palavra divina, está profetizando. E o outro tipo de profecia quando a pessoa de fato é tomada por Deus, como acontece com Ágabo, por exemplo, conforme o relato de Atos, falando sobre o que ia acontecer com o apóstolo Paulo. Ele tem a profecia que ele entra em êxtase, e aí isso é uma profecia chamada estática. Deus pode, conforme o seu propósito e a sua soberania, usar uma pessoa nessa condição, mas veja bem, ninguém pode dirigir a sua vida por uma profecia mântica. O que quer dizer mântica? Quer dizer que adivinha, que fala do futuro. Por quê? Porque tem gente que não tem amadurecimento na vida cristã, que não dirige a sua vida pelos princípios bíblicos, e tudo ele quer uma revelação sobrenatural. Ele quer saber em qual supermercado ele vai comprar tal coisa. Então ele precisa esperar um sinal de Deus para ver se ele vai lá. Tudo que ele vai fazer, ele
necessariamente exige que alguém especial faça uma oração e diga para a pessoa. Isso não é o ensino do Novo Testamento. É claro que você vê Deus fazendo isso com Paulo em relação à obra missionária, numa situação de contexto muito peculiar, mas a gente não pode, né, tomar as decisões da vida, se você vai comprar um sapato, se você vai visitar o seu tio, e aí você vai toda hora querer saber se Deus sobrenaturalmente vai mostrar se você deve ou não. Use os princípios de Deus como norma para a vida, como diretriz que a gente deve seguir e não qualquer tipo de profecia específica. Falando da profecia, é importante fazer uma distinção entre, já que profecia pode ser a palavra divina, profecia é diferente de ensino. Veja lá, o ensino envolve a capacidade de explicar as escrituras e aplicá-las à vida das pessoas. O ensino, portanto, ele apela para a nossa compreensão, ele volta-se para o nosso entendimento. A gente fala, agora entendi. Quer dizer, então, que o pecado significa errar o alvo. Quer dizer que Deus pede obediência, quer dizer que se eu creio, eu não dependo mais das minhas forças, eu entendo o ensinamento, a doutrina, isso me traz clareza e eu posso dirigir a minha vida de modo bem fundamentado. A profecia não se volta tanto para a explicação, para o entendimento. A palavra que aparece como uma diretriz profética, geralmente os profetas eram aquelas pessoas que traziam palavras de desafio, levavam as pessoas a ter uma atitude de arrependimento, anunciavam aquilo que Deus ia fazer. Portanto, tem a ver com o fato de Deus trazer algo espontâneo à nossa mente e ela é especialmente dirigida à nossa vontade. Então, uma palavra profética, ela atinge o nosso interior no sentido do nosso coração, da nossa disposição, da nossa decisão, e não é simplesmente um entendimento das coisas, e a gente dá para ver um pouco dessa distinção. E pensando nas línguas, fica claro que as línguas do Novo Testamento são um dom de Deus, mas um dom que precisa ser visto como um dom autêntico. Por quê? Porque alguém pode imitar falar em línguas. Alguém pode ter um tipo de fenômeno que não seja de fato uma expressão de um dom espiritual. Lembrando sempre que, segundo o ensino de 1 Coríntios, línguas não é o principal e não é de jeito nenhum prova de espiritualidade. Não pode ter prioridade na vida da igreja e lembre-se, não é útil para os descrentes. Paulo disse isso muito claro, se entrar a pessoa que não conhece a Deus, que é descrente no meio de vocês, vão achar que vocês estão loucos. E a pessoa que fala em línguas, diz Paulo, edifica apenas quem fala, apenas a pessoa que está falando. Mas, no entanto, ao contrário do que muitas igrejas mais fechadas fazem, diz Paulo que o dom de línguas não deveria ser proibido, ou seja, não é um problema em si. O mau uso é um problema, ainda que não seja a coisa mais importante da vida da igreja. Entendendo tudo isso, nós devemos fazer todo o esforço, depois da nossa caminhada ampla, estudando os diversos dons, e indo para frente, agora é a hora de pensar o que nós devemos fazer com os dons que nós temos. E a nossa solicitação, pedido a todos, é que você precisa servir no reino de Deus. É para isso que os dons existem. Então, nós dissemos algo importante. Os dons ministeriais têm a ver com o que nós somos, com o nosso talento, com a nossa capacidade. Por isso, um bom teste de dons espirituais, e tem algumas alternativas disponíveis aí para a gente, na boa literatura, e até mesmo você encontra em alguns sites, alguns bons testes de dons, ele vai revelar que eu tenho alguns dons.
Você vai ver pelo seu perfil, pelo que você faz, como é que você reage. E isso ajuda uma pessoa que tem o dom de generosidade, é diferente de quem tem o discernimento de espíritos. Ou uma pessoa que tem dom de ensino é diferente da pessoa que tem o dom de misericórdia e assim por diante. E quando você fizer o teste de dons, você vai descobrir que tem uns 2 ou 3 dons principais que vão ser mostrados aí, vamos dizer assim, na sua pontuação de prioridade. Mas um dom é um dom principal. Esse é o seu dom que a gente chama de motivacional, que mexe com o seu coração, que é aquilo que você tem gosto, que você se empolga, que você veste a camisa, que você quer de fato colocar em prática. Eu preciso conectar o dom com uma necessidade. Eu vejo algumas igrejas que sofrem alguns problemas porque elas têm excesso de dom na mesma área. Tem um monte de gente que faz a mesma coisa, enquanto muitas igrejas têm lacuna e gente em falta porque não tem pessoas naquela área. Então, o melhor dos mundos é ver o meu dom, especialmente motivacional, sendo relacionado diretamente com uma necessidade no corpo de Cristo. Eu tenho de desenvolver o meu ministério a partir do dom que Deus me deu. E pergunto, como é que a igreja deve funcionar? Deve funcionar a partir do meu dom e como é que ele me traz um sonho no reino para servir no corpo, e aí as coisas se encaminham, não a partir de uma estrutura rígida e inflexível, mas a partir daquilo que existe na vida da pessoa. O meu ministério deve desenvolver projetos específicos e concretos que são derivados desse dom espiritual. E nós devemos ainda enfatizar que essa questão de servir no reino, e isso que envolve a questão dos dons, é muito importante. Por quê? Porque se nós entendemos qual é o nosso dom, qual é o nosso papel, e desenvolvemos um projeto e começamos a fazer isso funcionar no reino de Deus, eu encontro o meu lugar e a minha produtividade no reino. Quando isso não acontece, a pessoa vai fazendo a coisa mais ou menos no tapa. Então veja lá, nunca tente fazer tudo. Conheço gente que entra num estresse, num desgaste, vai lá, assume um monte de coisa, depois não faz bem nenhuma delas, aí fica frustrado, aborrecido, briga com todo mundo, depois larga e não faz mais nada. Não tente fazer tudo sozinho, isso não funciona. Não tente se sobrecarregar. Não se entregue a um ativismo impensado que deixa a gente sobrecarregado e esgotado. Depois, dê espaço para os outros. Tem gente que às vezes é tão ansioso e tão controlador que tudo ele quer mais ou menos dominar e fazer. Deixa outras pessoas podem fazer. Tem outra área em que alguém é bem melhor do que você, tem lugar para todo mundo no reino de Deus. É importante, e isso é muito valioso, você se firmar numa igreja, porque segundo o Novo Testamento é corpo de Cristo. Não dá para a gente, cada vez que a gente não gostar de uma coisa aqui e ali, a gente muda de lugar, vai para lá, vai para cá, ou fica sem comunidade para se envolver, e aí é difícil às vezes, surge um problema, a gente entende, mas firme-se num ambiente de pessoas que servem a Deus, onde você pode fazer diferença. Se você não está firmado em lugar nenhum, é difícil você florescer, como uma planta que cada semana você põe num vaso diferente. Ela termina não chegando à maturidade necessária. Organize o seu tempo para aprender e servir. Algumas pessoas que tentam servir no reino, às vezes, entraram num processo mecânico e não aprendem mais nada. Tem que sempre estar estudando, aprendendo, vendo novas maneiras de como encaminhar aquilo que Deus deu a você e também servir. Tem gente que só aprende o tempo todo, nunca faz nada, faz 200 cursos e nunca serve. E tem gente que quer fazer tudo de qualquer jeito e nunca aprende e nunca muda nada. Equilíbrio, meus queridos. Concentre-se no seu dom. Não adianta você insistir numa coisa que não é a sua cara. Vá naquilo que você tem da parte de Deus e que Deus o abençoe. E assim torne-se muito produtivo. A Bíblia tem essa questão, funciona pela graça, pelo amor de Deus, mas
tem semente que produz 30, 60 e 100. E se você se submete à sabedoria divina, você vai longe. Essa é a minha oração. Servir e ser grato resumem o uso dos dons. Né? Por que eu sirvo? Porque eu tenho alegria, gratidão pelo que Deus fez por mim e através desse serviço eu serei um canal de bênção. E não se esqueça, nosso foco lembra o que Jesus diz? Amar a Deus e ao próximo. Portanto, o objetivo prático da nossa vida é servir a Deus e aos irmãos. E, para terminar, para fechar o nosso momento de aprendizado nesses meses de março e abril, 1 João 4,20 diz que se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, ajude-o a encontrar o seu dom, desenvolver o seu dom e glorificar a Deus com a sua vida e servir aos irmãos e a todos aqueles que Deus colocar no seu caminho para a honra e glória do Senhor. Deus nos abençoe, muito obrigado e continue ligado com a gente aqui na IBNU, porque logo teremos mais cursos pela frente agora que entrará o nosso mês da família. Que Deus nos abençoe.